Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber você encontra aqui nesse vídeo de forma rápida, direta e resumida, as principais informações do nosso gigante da colina. Nesse vídeo falaremos sobre Souza, sobre Felipe Coutinho, sobre o novo diretor de futebol do Vasco, o Marcelo Santana. Também vamos falar sobre novidades na lista de relacionados do Vasco, Puma Rodrigues barrado, Payet de volta. Também tivemos a volta de Galdames e Eric Marcos na lista de relacionados. Enfim, vamos atualizar tudo aqui sobre o nosso gigante da colina. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante. Se inscreva também aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante. Depois da vinheta eu volto. A vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Vamos falar de Vasco da Gama. E vamos começar esse vídeo aqui falando do clássico, O Vasco enfrenta amanhã o Botafogo em São Januário, na partida que pode ser o último clássico em São Januário antes da reforma, Porque a gente não tem certeza se o jogo contra o Fluminense, vai acontecer no estádio de São Januário. Contra o Flamengo já foi mando do Vasco no Maracanã. Esse jogo contra o Botafogo acontece em São Januário e grande chance de ser o último clássico em São Januário antes da reforma, a reforma de São Januário que deve começar após o final dessa temporada, E para esse jogo, o Vasco anunciou agora há pouco que já foram vendidos mais de 15 mil ingressos. Então, teremos ali casa cheia, expectativa que até amanhã os ingressos estejam esgotados, para esse clássico contra o Botafogo. O Vasco precisa muito dessa vitória para se recuperar no campeonato, se afastar ali da zona do rebaixamento, e o Botafogo que vem numa ótima fase, O Botafogo vem bem no Campeonato Brasileiro, é um time que está mais encaixado, mas jogando em São Januário com a força da sua torcida, o Vasco tem que conseguir um bom resultado aí contra o Botafogo. E para essa partida, o Vasco terá a volta de Dimitri Payet. Payet está relacionado para esse jogo contra o Botafogo. O meia francês volta a ficar à disposição do Vasco depois de 5 jogos fora, Ele esteve afastado ali por conta de uma lesão na coxa direita. O último jogo do camisa 10 foi contra o Flamengo no dia 2 de junho. Payet sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita há 19 dias. O tempo de recuperação nesse caso é de 3 semanas e ele volta dentro do prazo previsto. Neste momento, o departamento médico do Vasco está praticamente vazio, Apenas Jair e Paulinho continuam ali no tratamento das suas graves lesões, que eles sofreram no joelho no início do ano. Então o Vasco tem essa volta do seu principal jogador, Dimitri Payet, para esse jogo contra o Botafogo. O Payet, evidentemente, deve ser titular, O Payet, estando à disposição, deve começar no time titular. Tivemos algumas novidades também na lista de relacionados do Vasco, para essa partida. Puma Rodrigues barrado, Puma Rodrigues ficou de fora dessa partida, não foi relacionado pelo treinador Rafael Paiva. Em compensação, tivemos aí o retorno de 2 jogadores que vêm sendo muito criticados, pela torcida do Vasco. Pablo Galdames e Eric Marcos. Pablo Galdames e Eric Marcos foram relacionados, Puma Rodrigues ficou de fora. Então, essas são as principais novidades, podemos dizer assim, na lista de relacionados do Vasco para essa partida contra a equipe do Botafogo. Além, é claro, da volta de Dimitri Payet, confirmado, à disposição para esse jogo contra o Botafogo. E aí, qual é a sua expectativa, para esse jogo amanhã contra o Botafogo? Acha que o Vasco pode conseguir uma vitória? Deixa o seu palpite aqui nos comentários, deixa a sua opinião, sobre essa partida amanhã contra o Botafogo. A certeza que a gente tem é que São Januário estará lotado e vai ferver, nesse jogo aí contra o Alvinegro. Bom, vamos falar agora aqui sobre mercado da bola, Porque temos atualizações aqui, principalmente sobre Souza e Felipe Coutinho. A gente já vem falando aqui sobre esses 2 jogadores, além do Alex Teixeira, é claro, nas últimas semanas, mas tivemos mais algumas atualizações. Primeiro, Souza,
aqui no canal a gente já tinha falado que estava acertada a rescisão do Souza com o seu clube lá na Turquia, né? O Başakşehir, onde o Souza estava jogando. Ele estava buscando essa rescisão para assinar com o Vasco da Gama até o fim dessa temporada. A rescisão já estava acertada e hoje o clube turco anunciou de forma oficial a rescisão do Souza, né? Então Souza não é mais jogador desse clube turco e está livre para assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. O que vai acontecer, né? Souza vai assinar contrato com o Vasco até o final dessa temporada. O Vasco também está aguardando a rescisão agora do Felipe Coutinho, né? A informação do Lucas Pedrosa é que o Vasco está apenas aguardando o documento da rescisão de Felipe Coutinho com o Aston Villa para poder fazer o anúncio com o jogador. Entre Vasco e Felipe Coutinho, tudo acertado, está faltando apenas a rescisão mesmo com o Aston Villa. A expectativa é que isso aconteça na próxima semana. Então o Souza rescindiu seu contrato com o Başakşehir da Turquia, está livre para assinar com o Vasco, e o Vasco aguarda também o documento do Felipe Coutinho para poder anunciar e assinar com o jogador. Sobre o Alex Teixeira é um jogador livre, né? Está sem contrato e já pode, né, assinar com o Vasco da Gama, mas a tendência é que o Vasco faça aí o anúncio dos 3 jogadores, né, no mesmo dia ou até junto, né? A ideia do Vasco seria anunciar o Souza, o Coutinho e o Alex Teixeira no mesmo dia ou com uma distância de tempo ali pequena. Então é isso, né? Avançando aí a situação também do Felipe Coutinho, e o Souza já rescindiu com a equipe turca. Vamos falar agora aqui sobre diretor executivo de futebol, porque Marcelo Santana, que está acertado com o Vasco, né, deve ser anunciado pelo Vasco aí na segunda-feira. Hoje o América de Natal, que é o clube onde ele estava trabalhando como diretor executivo, emitiu um comunicado ali informando, né, a sua saída. O América Futebol Clube SAF informa a saída de Marcelo Santana, que deixa o cargo de diretor executivo de futebol. Marcelo chegou ao Alvirrubro em fevereiro e encerra a passagem à frente do departamento de futebol profissional depois de 4 meses. O América aproveitou para agradecer o profissional ali pela colaboração e pelos serviços prestados nessa trajetória, né, com o título invicto do Campeonato Potiguar e as classificações para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil de 2025. A América agradeceu e desejou sucesso ao Marcelo Santana, que será o novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Amanhã ele já deve estar em São Januário acompanhando, né, a equipe do Vasco no jogo contra o Botafogo, e a tendência é que ele seja anunciado pelo Vasco de forma oficial na segunda-feira, né? Comece a trabalhar efetivamente na segunda-feira. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!